Olá, sejam bem-vindos ao nosso 9º dia do nosso tempo de jejum, oração, meditação na palavra e louvor ao Senhor. Estamos quase na metade, gente. Nosso propósito são 21 dias, hoje já é o 9º. E hoje nós vamos falar sobre Josué 4. Eu amo esse texto, já é um texto que eu amo assim há muito tempo, um texto que sempre fala muito comigo. Já conheço esse texto, acredito que vocês também, mas o que eu acho mais lindo na Bíblia é que todas as vezes nós temos uma revelação nova, né, do que o Senhor, do mesmo texto, o Senhor nos dá uma revelação nova, apropriado para cada estação, para cada fase da nossa vida. Então eu não vou ler o texto com vocês vão ler o texto, Josué 4, não é um texto longo, é um texto curto, então vou deixar vocês lerem e meditarem na palavra do Senhor. Mas eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui, tá certo? Então toda essa temática de Josué 4, ele gira um pouco ali em torno daquele memorial das pedras, não é verdade? Então, vocês perceberam que nós temos dois conjuntos de pedras, não é verdade? Ó, nós temos um primeiro conjunto, que Josué fala para ele assim, ó, vai lá, um homem de cada tribo e pega uma pedra do meio do Jordão, né, e vai colocar onde o povo vai dormir, onde eles vão pernoitar, que lá na frente, no final do capítulo, a gente vai ver que vai ser em Gilgal. Então, essa aqui seria aquela construção de uma memória pública para todo mundo poder estar vendo. Mas tem também um outro trechinho ali em que fala que Josué foi no meio colocou pedras no meio do Jordão, no lugar onde puseram os pés dos sacerdotes, onde os sacerdotes ficaram ali segurando a arca. Josué também fez um memorial ali. Um memorial que talvez ninguém veja, né? Talvez só quando as águas abaixassem que as pessoas poderiam ver aquele memorial, né? Eu nem sei se com a correnteza essas pedras ficariam fixas, né? Mas a Bíblia fala que tá lá, né? Então a gente precisa lembrar que foram construídos dois memoriais. E aí, eu queria parar um pouquinho aqui para a gente falar o que é memorial, né? Vamos lá na raiz da palavra, como a gente tem feito todos esses dias, trazendo alguma novidade aí para vocês. Eu já conheço esse texto há muito tempo, mas eu nunca tinha parado para buscar a origem dessa palavra. Então, memorial, a palavra original é zakar, que quer dizer lembrar. Mas lembrar na Bíblia não é só uma recordação mental, você vai ficar ali lembrando, uma recordação, recordar mentalmente. Envolve uma ação, fidelidade e uma reação prática, né? Na definição coloca assim, ó, é usado para memoriais, festas, monumentos, todos com o objetivo de trazer à mente e ao coração. Eu amei isso aqui, ó, com o objetivo de quê? De trazer à mente e ao coração algo que deve influenciar a vida presente. Então, eu amei essa definição, que não é só lembrar de alguma coisa, mas é algo que você vai trazer para sua mente, mas também ao seu coração, que vai influenciar o que você está vivendo hoje, tá? Então, essas pedras, elas não eram só uma decoração, eram um chamado contínuo à resposta de fé, né? E aí ele coloca aqui algumas observações sobre essas pedras. Então, separa em 3 pontos, né, essa questão do objetivo das pedras. O primeiro era ensinar para os filhos. O segundo, o motivo de louvor ao Senhor. E o terceiro, um testemunho para as nações. Então, quando eu pego ali um sinal pedagógico para as futuras gerações, mais à frente ele vai falar, eu vou entrar em detalhes sobre essa questão dos pais e dos filhos, né? Uma outra coisa para a gente estar lembrando ali, um motivo de adoração ao Senhor. Por quê? Porque essas pedras, esse memorial, aponta para a fidelidade de Deus. Olha só, assim como Deus foi fiel abrindo o Mar Vermelho, Deus foi fiel abrindo o Rio Jordão. E ele fala aqui que tem esse testemunho para as nações, né? Ele fala assim, ó, no verso 24, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Então tem um objetivo missionário, né? Então a travessia de Israel não era só uma vitória particular para o povo de Israel, mas era um sinal para todas as nações. Na Bíblia a gente fala várias vezes sobre o Senhor ser um Deus das nações. E aqui, esse chamado, então, desses memoriais é para a gente não esquecer do que Deus fez por nós. E vamos combinar, gente, como a gente esquece com rapidez e facilidade as coisas que o Senhor fez por nós, não é verdade?
Não sei vocês, mas às vezes o Senhor fez tantas coisas na minha vida e eu fico assim, tentando lembrar. Às vezes é um esforço ter que lembrar das boas coisas que o Senhor fez, né? Mas essas lembranças, elas são essenciais, sabe para quê? Para nós permanecermos fiel ao nosso Deus. Para que nós possamos resistir à idolatria de pessoas, porque às vezes a gente coloca a nossa esperança em pessoas e não no nosso Deus. Colocamos a nossa esperança em coisas, em empregos, em dinheiro e não no nosso Deus. E encararmos as próximas batalhas com mais confiança. Então, quando eu começo a ter esse momento de me lembrar, de trazer à minha mente, ao meu coração, as coisas que o Senhor fez para mim, de ter memoriais que não me deixam esquecer, eu começo a ter mais força, né, para as novas batalhas e vou fazer o próximo passo vai ser com mais confiança. Né? A gente fala muito aqui sobre criar músculos espirituais na nossa fé, né? Quando a gente vai para academia, à medida que a gente vai indo para academia, a gente vai criando músculos físicos. À medida que a gente vai vivendo momentos com o Senhor, é como se a gente criasse músculos espirituais, né, que alimentam e fortificam a nossa fé. E aqui eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu amo esse texto, principalmente no verso 21 e 22, quando ele enfatiza o diálogo entre os pais e os filhos, né? Ele fala assim, ó, quando os filhos perguntarem aos pais, o que significa essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Esses memoriais são importantes para gerar uma curiosidade, porque talvez você não vai ficar lembrando de contar todas essas histórias para os seus filhos, mas eles vão ver aquele símbolo, vão ver aquela situação e eles vão pedir, né? Pai, o que aconteceu aqui? Mãe, o que é esse objeto? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o que é importante, o que ele deixa muito claro? Que cada geração é responsável em contar para a geração seguinte os feitos do Senhor. Isso é uma coisa que eu, como mãe, sou responsável. Que você, como mãe, pai. Então, nós somos o elo de uma geração à outra. Então, se você não contar as coisas que vocês viveram, as tradições da sua família, situações que vocês viveram, seu filho não vai saber. E sabe o que é o mais triste? Às vezes você tem aí, né, sua família com mais de 200, tem coisas que aconteceram há mais de 200 anos atrás, há mais de 100 anos atrás. E se você não passa, basta uma geração quebrar esse ciclo de transmissão para a próxima, para que toda a história seja esquecida. Então, por exemplo, se na sua casa vocês têm um hábito familiar de, sei lá, deixa eu pegar aqui um motivo, né, de ter amigo secreto no Natal. Então, seus bisavós faziam isso, seus avós faziam isso, quando você era pequena, vocês faziam isso. E aí chegou agora, na sua geração, você não faz mais com seus filhos o amigo secreto. Seus filhos perderam a tradição todinha. Basta uma geração para que os feitos, para que as tradições, né, para que tudo que foi feito anteriormente se perca. Então, não deixe, né, de conversar com seus filhos, contar histórias, fazer memoriais, porque isso é o que perpetua a fé, as histórias, as histórias familiares de vocês. Então, bastava uma geração não contar para a próxima o que o Senhor tinha feito para que essa história se perdesse. Entendeu? Então, essa é a importância, né, da gente ter os memoriais e passar para a próxima geração. E lembrando, gente, a fé não é alguma coisa assim abstrata. A fé é vivida e é uma história vivida e transmitida em família. Então, quando você conta o que Deus fez ao longo das gerações na sua família, o seu filho vai tendo fé naquilo que você está falando também, tá? E quando a gente pensa nessa questão de memoriais, né, a gente tem um monte de estudo falando que a gente esquece muito mais fácil as boas coisas que nos fazem do que quando a gente é magoado, por exemplo. E isso é verdade, né? Então, o ser humano, ele é assim, a gente lembra das dores, das tristezas, mas tem muita dificuldade em lembrar dos bons momentos. Deus já sabia disso. E aí a gente vê isso no Novo Testamento. Lembra? A gente vai estar sempre fazendo um paralelo com o Novo Testamento nas nossos devocionais aqui. E aí, qual que é o maior memorial que Jesus nos deixou no Novo Testamento? Quem sabe? Qual que é? Eu queria ouvir a resposta de vocês. Ai, nesse vídeo eu não consigo, né? Só eu que falo. Então, o maior memorial que Jesus nos deixou foi qual? Foi a Santa Ceia, né? Ele fala lá em Lucas 22:19. Fazer isso em memória de mim. Por quê? Se a gente não tomasse a ceia, né, lembrando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado ali naquela cruz por nós, com certeza a gente já tinha esquecido do sacrifício de Jesus.
né? A maioria das igrejas, a gente toma ceia uma vez por mês, né? Então, geralmente é o primeiro domingo. Quando dá lá no segundo, no terceiro domingo, a gente já nem tá lembrando mais. Imagina se não tivesse esse memorial, né? Esse mandava assim, não, olha, fazer isso em memória de mim. Toda vez que vocês forem tomar o cálice, comer do pão, fazer isso em memória de mim. E eu gosto muito aqui na igreja, né? Onde a gente tá hoje na Bethel, o Bill Johnson, ele sempre fala que eles me entregam um pãozinho. É aquela que vem junto com o cálice, sabe? O cálice e o pãozinho assim junto. E aí ele sempre quebra para lembrar, né, do sofrimento do corpo de Cristo por nós. Então, lembrando ali que Jesus sofreu por nós. Então a gente faz isso, é um ato, é um memorial. Então, assim como lá atrás, né, Deus mandou Josué, olha, pega as pedras e constrói um memorial. Aqui Jesus falou novamente, olha, fazer isso em memória de mim. E eu quero deixar 4 perguntas para vocês hoje de uma forma bem prática, né? O que a gente tem feito nisso na nossa vida e na nossa casa? Hoje eu tô o dia todo meditando sobre essa palavra, e eu tava tomando banho, e depois saí e fui conversar com meu marido. Quantas coisas a gente poderia ter feito ou estar fazendo, né? Desses memoriais e que a gente não tem feito. Então, por exemplo, quais são as pedras memoriais que Deus está falando para você fazer na sua casa? Às vezes é o seu diário, eu falei aqui, né, gente? Pega um diário, vamos anotar o que o Senhor está fazendo. Eu tô com o meu diário também, não tenho anotado todo dia, tô vendo que eu já esqueci coisa do primeiro dia. Então agora eu tô assim, olha, quero lembrar de tudo, Senhor. Então vamos ser dedicados ao nosso diário. Outra coisa, fotos, né? Se você puder, coloque fotos na sua casa, fotos nos quartos. Eu sei que a gente tem muitas fotos hoje nos nossos aparelhos eletrônicos, né? Os meninos gostam muito de ver, acredito que os filhos de vocês também, mas tenham fotos impressas em alguns lugares estratégicos da sua casa. Fotos importantes, fotos do seu casamento, da sua renovação de votos, de viagens, aniversário das crianças, formatura, ou alguma coisa assim que foi muito simbólico para vocês, né, na sua família. Então, faça uma parede de fotos, aquelas que a gente põe várias fotos assim, não sei, peça ao Espírito Santo uma estratégia. Uma coisa que hoje eu falei, gente, por que eu nunca fiz isso, né? Eu não tenho uma geladeira cheia de imã dos lugares que a gente conheceu. Hoje me deu uma tristeza de não ter esses imãs. Falei assim, Senhor, por que eu nunca fiz isso? Quero começar a fazer agora uma geladeira de imãs dos lugares que a gente já conheceu, para a gente começar a ter a nossa história ali também na geladeira. Né? Às vezes, objetos que você traz de viagens. Eu lembro quantas vezes a gente voltava da praia, tinha que trazer conchinha, que os meninos pediam. Às vezes uma camiseta, né? A gente fez uma vez uma festa de família, e a gente fez camisetas iguais para todo mundo. Às vezes, algum objeto temático, né? Você vai para um parque, alguma coisa, tem um copo, um balde de pipoca, alguma coisa ali que lembre, né, que você viveu aquele tempo. Então, crie o hábito de ter memoriais espalhados na sua casa, tanto para os seus filhos lembrarem quanto para eles perguntarem para você o que é aquilo, tá? O segundo ponto que eu quero deixar para vocês de uma forma bem prática você tem compartilhado com seus filhos as grandes coisas que Deus tem feito? Porque às vezes a gente poupa os nossos filhos, né? E eu creio que a gente tem que poupar de algumas coisas sim, mas à medida que eles vão crescendo, eles podem começar a participar conosco da vida, né? Dos momentos de oração. Então, assim, vocês estão passando por uma situação, traz seus filhos para orar junto com vocês, porque eles vão participar ali da oração, mas eles também vão participar da resposta. Eles vão ver Deus respondendo às orações deles. E mais, não só grandes situações, e as pequenas? E as pequenas bênçãos que vocês têm vivido no dia a dia, seus filhos têm participado. Por exemplo, vocês vão sair, ora, Senhor, arruma uma vaga de estacionamento pra gente. Senhor, fulano tá doente, vamos orar pelo fulano, pelo irmão da igreja, pelo parente, por alguém conhecido, por às vezes uma criança, um colega da escola, né, alguma situação. Tem às vezes um parente seu que tá passando por uma situação que precisa de oração. Então, traz esses pequenos momentos, traga seus filhos para que eles possam vivenciar essas experiências. E aí a terceira pergunta é o que eu já falei, né? Você tem lembrado mais das perdas ou das vitórias? Foque nas vitórias, né? A Bíblia fala, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, foque nas vitórias e não foque nas perdas, porque se a gente for ver, no final a gente tem muito mais vitória do que perda. E por último, e para as nações? Né? Porque aquele memorial também servia para as outras nações, para as pessoas de fora. O que da sua vida tem sido testemunho para as pessoas ao redor? Às vezes,
na sua profissão. O seu casamento às vezes está inspirando pessoas próximas. Eu não quero que você exponha sua vida aqui nas redes sociais. Eu nem acho isso saudável, para ser bem sincera. Mas as pessoas ao seu redor que convivem com você têm se inspirado no seu casamento, têm se inspirado na forma como seus filhos são criados, como seus filhos respondem, sabe, assim, no dia a dia. Não tô pedindo para você colocar isso numa forma que não é pública, né, no Instagram, por exemplo. Mas assim, e no dia a dia? A sua família, né? Eles estão ali, os outros membros da sua família estão vendo vocês como uma inspiração. No seu trabalho, né? Você tem alcançado pessoas ali, porque quando a gente pensa em nação, a gente pensa só em outro país, esse evangelismo, como missionários, mas isso pode ser na nossa comunidade, na academia, no nosso bairro, no nosso trabalho, né? Ao redor de nós primeiro, né? Então, eu quero deixar esse desafio para que você, então, crie esses memoriais na sua casa, compartilhe com seus filhos pequenas e grandes coisas que o Senhor está fazendo, lembre-se das vitórias e não das perdas e avalie o que você está tendo de impacto nas pessoas ao seu redor, tá certo? Fiquem com Deus, até amanhã.